Continuando com a remontagem do freio, mas antes a gente vai fazer a montagem dos rolamentos. Teve um comentário perguntando como que eu sei se o rolamento está bom ou não. O que acontece é muito simples. O rolamento, ele precisa ser limpo, o mais limpo possível, e você tem que observar nessas partes do rolamento aqui se não tem cárie. O que eu me refiro com cárie? Às vezes forma uma erosão aqui nos roletes, mais ou menos igual aquela cárie que dá no dente. E o que acontece com aquilo? Então você tem que trocar. A outra coisa é folga. Às vezes dá muita folga nessa gaiola aqui, e aí você tem que trocar também. Outra coisa, às vezes acontece dele ficar numa coloração meia avermelhada, como se estivesse fundindo. Mesmo que ele rode normalzinho assim, é interessante trocar porque às vezes ele já pode ter sofrido alguma dilatação. Mas se montar, pode ser que ele funcione perfeitamente. Então esse aqui, o aspecto dele está bem bom, depois de lavado. Então por isso que a gente vai montar ele. Esse aqui é o da parte de dentro. Ele também tem um aspecto bem bom. Eu não vi nenhuma erosão aqui na parte dos roletes. E ele tem até assim uma precisão aqui nos roletes, que não tem indícios de folga. Então esse é um ponto que precisa ser observado. O outro é o seguinte, como esse aqui ele vai dessa forma, ele vai montado assim, então o que acontece? Quando você vai apertando aqui, eles vão se autoajustando, porque são rolamentos cônicos. Se você apertar demais, ele pode até travar. Só que às vezes pode acontecer de você fazer a regulagem da folga ali do tambor ou do disco e ainda continuar com folga, ou de repente você roda um pouquinho ali e já aparece folga de novo. Aí é aquele indício que está na hora de fazer a troca, porque aí ele já não dá mais regulagem. Aqui dentro também não tem rebarbas na pista de rolamento. E tudo isso aí você tem que observar, muitas vezes tocando, para poder sentir alguma ondulação que possa ter. Que no caso aqui está ok. Na parte das pinças, eu já lavei da melhor forma possível. Aqui também já foi escovado para tirar tudo e qualquer ferrugem. Dessa borda aqui também foi passado uma lixa para tirar a ferrugem. E aqui também foi feito um trabalho nos pistões. Agora, um pouquinho aqui de desgaste não tem problema, porque ele vai ficar para fora. O que segura o fluido é o vedador. Então, se tiver para dentro, ele segura. Como isso aqui vai estar para fora, mais ou menos nessa posição aqui, então não vai ter problema. Mas no futuro, isso aqui já é um forte candidato a ser trocado. Mas por enquanto, não precisa. E aí eu vou fazer a montagem disso aqui na sequência. O rolamento é só colocar ele aqui e fazer a lubrificação. Uma vez eu li no manual, que eu não me lembro qual manual agora de momento, que ele pede para fazer esse serviço aqui a cada 25 mil quilômetros. Você abre e lubrifica e põe de volta no carro. O que eu penso sobre isso? Se você vai fazer uma preventiva de freio, já é interessante você desmontar, lavar e reengraxar e montar naquele plano que eu havia falado. Então, se uma vez por ano você vai fazer a troca do fluido, você vai abrir os tambores para limpar, vai inspecionar
as pinças, vai inspecionar pastilha. Então você já faz esse trabalho que não custa. É só tirar, desmontar, lavar e remontar. Então assim, num plano de manutenção, se você fizer isso uma vez por ano, significa que o rolamento vai durar mais, ele vai ter uma vida útil muito mais longa, porque está sempre limpo e lubrificado corretamente. Mesma coisa a questão do disco. Esse aqui está com um desgaste mínimo, a gente não vai dar nenhum passe nele, mas na próxima provavelmente já vai ter que passar por um serviço de plana. Uma outra coisa, esses ferrugens que tem assim, isso aqui é que foi lavado e é superficial, tá bom? Então isso aqui não é nada que preocupe. Agora eu vou fazer a montagem aqui dos rolamentos, que não tem segredo. Coloca a graxa, colocou aqui, coloca o retentor, tá pronto. E aqui não adianta você colocar muita graxa. O suficiente é o que vai resolver o seu problema. Mesma coisa aqui. Neste caso eu estou reaproveitando o retentor, porque ele está bom, e os rolamentos. A graxa, apesar de ser uma graxa azul, eu estou usando uma que ela tem aqui, ó, uma temperatura de trabalho de mais 150 a 180. E o porquê disso? Porque a graxa que estava aqui foi usada uma graxa de uso geral. E essas graxas de uso geral você usa, por exemplo, para lubrificar a suspensão, que é uma graxa barata e ela não vai ter aí uma questão de temperatura. Agora aqui é interessante você investir um pouquinho numa graxa. Uma bisnaguinha dessa daqui, ó, é mais do que o suficiente para você fazer as rodas dianteiras, seja de tambor ou de disco, e vai sobrar. Então pode fazer bem na calma, preencher bem os roletes de graxa e fazer a remontagem, que vai dar tudo certo. Agora qual que é a questão? Se você não fizer a manutenção disso daqui, vai chegar uma hora que o rolamento vai estourar aqui dentro e você vai ficar na rua. Então, como eu havia falado já em vários vídeos, se você vai fazer uma preventiva de freio, já faça a lavagem aqui dos rolamentos. No caso do tambor, como você vai ter que tirar ele para ter acesso às lonas, então não tem motivo para você não desmontar um pouco mais e já tirar isso aqui. Já no disco, é só você puxar as travas que vai sair a pastilha. Então o que acaba acontecendo? Então você pode talvez negligenciar essa manutenção. No caso do tambor, como tem que tirar tudo, então vale a pena você já aproveitar e fazer o que tem que ser feito. Coloca uma graxinha e roda mais um ano tranquilamente, ou dependendo aí até um pouco mais. Isso é manutenção preventiva. Mas se você achar que o que eu estou falando é besteira, você pode usar até quebrar, aí você troca tudo a hora que arrebentar isso aí na estrada. Porque vai, é só questão de tempo. Quando está tudo lubrificadinho, vai demorar um pouco mais. Mas pode acontecer também. Porque não tem como a gente prever essa questão de quanto tempo vai durar uma peça. O que a gente consegue prever é o estado dela. Nesse caso aqui foi lavado e foi averiguado que está ok. Então a gente vai fazer a remontagem dessa forma. Senão teria que ser um novo. Um cuidado que você tem que ter na montagem do rolamento é qual? Na hora que você vai apertar o tambor ou o disco para ficar na posição, você coloca a mão do lado ou do disco e vai apertando e vai
sentindo a folga. Quando a folga sumir, você para de apertar para ele poder girar livre. Se ele girar pesado, alguma coisa tem de errado. A mesma coisa do outro lado. Se você tem um rolamento que está girando pesado, ele não está girando fácil, significa que tem algum problema. Ou está muito apertado, ou ele tem um calo. O que eu me refiro com calo? Calo é, por exemplo, assim, nessa posição aqui ele está pesado, daí toda a parte ele está livre. Depois ele pesa de novo, então significa que tem alguma coisa errada no sistema. Se ele está girando todo levinho, significa que está ok. Eu estou pegando pela borda, que não tem o prato aqui, e eu estou conseguindo girar ele bem livre, e ele está girando bem. Então quanto mais forte eu giro, mais ele roda. E nisso a gente finaliza então a montagem dos rolamentos já lavados e devidamente engraxados. Agora a gente vai fazer a montagem das pinças para poder prosseguir com a montagem.